A partir dali, quando ele participa já do movimento revolucionário dos tenentes, né, ele se torna um revolucionário que vai, né, estar à frente da famosa Coluna Prestes. Justamente esse ano estamos comemorando 100 anos do início, né, que começou lá no noroeste do Rio Grande do Sul, que foi uma marcha de 25 mil quilômetros de sul a norte do Brasil, de leste a oeste, né, que levou 2 anos e 3 meses, derrotou 18 generais do Exército Brasileiro sem nunca sofrer nenhuma derrota. Não foi derrotada, mas também não conseguiu seu objetivo, que era, na época, derrubar o presidente, Arthur Bernardes. Mas, como disse o cronista da coluna, o Lourenço Moreira Lima, não vencemos, mas não fomos vencidos. É um caso único na história brasileira. Um caso único na história brasileira, do movimento assim, de caráter militar e popular, ao mesmo tempo que as Forças Armadas no Brasil não conseguiram derrotar. Ao contrário, teve 18 generais, repito, do Exército Brasileiro derrotados. No meu último livro aí sobre a Coluna Prestes, tem lá o nome desses 18 generais. Inovador do ponto de vista militar, né? Inovadora, porque adotou a chamada guerra de movimento, né? E, a partir daí, o Prestes, né, e outros dirigentes da marcha, né, se tornaram lideranças conhecidas. Então, a partir daí, o Prestes chegou à conclusão que o programa liberal dos tenentes não ia resolver os problemas da miséria com a qual eles esbarraram ao percorrer aí o interior do Brasil, né? A miséria do povo brasileiro, e que o problema era social, muito mais grave, era necessário estudar. E o Prestes propõe, né, o fim da marcha, eles emigram para a Bolívia, e ele começa a estudar o marxismo. E já realmente se empolga com as obras de Marx, de Lenin, né? A partir daí vai procurar ingressar no Partido Comunista, que afinal o aceita. Em 1934 ele se torna membro do partido. Então, a partir aí dos anos 30, a trajetória do Prestes é de comunista. Por isso que eu digo, até num dos meus livros, né, que a trajetória dele é de patriota, revolucionário e comunista. E aí, a partir daí, até o final da vida, ele é uma liderança comunista no Brasil. Sim. Reconhecidamente, assim, a maior liderança comunista no Brasil, com grande repercussão na América Latina, conhecido, né, mundialmente, o Cavaleiro da Esperança, que recebeu esse epíteto lá no final dos anos 20. Né, depois, que não foi do Jorge Amado. Mas o Jorge Amado utilizou. Esse nome surgiu ainda em 28, num jornal aqui chamado Esquerda, no Rio de Janeiro. Sim. Foi quando surgiu. Era um momento assim, de grande prestígio do Prestes, né, à frente da coluna, de uma maneira geral, da Coluna Prestes. Então, o Prestes, a vida toda, dedicou a vida dele, né, toda a vida dele foi dedicada à revolução, à transformação revolucionária do país, né, à luta para acabar com as injustiças sociais, ter liberdade para todo o povo, né, não uma liberdade só para as elites, né? Democracia para o povo e não só para as elites, como é a democracia no Brasil, né? E socialismo. Então, a vida dele foi dedicada a isso, a essa transformação. Sim. Eu digo até lá no final do meu livro, sobre a biografia dele, né, que da mesma maneira como os revolucionários cubanos, né, aproveitaram e aproveitam, né, no seu processo revolucionário a herança de José Martí, sim, aqui os revolucionários brasileiros terão que conhecer e utilizar a herança revolucionária de Luiz Carlos Prestes.